Saudações, amados, gratidão por estarem prestigiando essa live. Vamos hoje estar falando aí mais um pouquinho sobre esta medicina inteligente da aromaterapia. Hoje em especial vamos falar sobre o óleo essencial de hortelã-pimenta e vamos falar um pouquinho também sobre alimentação. Eu sou Marcelo Miranda, sou terapeuta holístico, também mentor espiritual, sou facilitador de barras e pratico outras terapias aí além da aromaterapia, reflexologia. Junto com a minha companheira, parceira amada, nós atendemos junto com um grande amigo, Ulisses, lá no espaço Conexão Universal, fica na Penha, na Rua Betali 477, bem próximo ali do Shopping Penha. Estamos à disposição para auxiliar em várias situações, em vários desconfortos que você talvez esteja enfrentando. Nós três estamos aí à disposição. É só nos chamar, podemos estar auxiliando. Muito bem, o óleo essencial de hortelã-pimenta, lembrando da importância de, ao fazer uso desta medicina, certificar-se de que ele seja 100% natural e que na sua embalagem contenha o seu nome científico. No caso aqui da hortelã-pimenta, o seu nome científico é Mentha piperita. Esta hortelã ela foi descoberta em 1696 na Inglaterra. E desde então tem aí auxiliado as pessoas em muitas dificuldades, principalmente dificuldades respiratórias. O hortelã-pimenta ele atua em qualquer problema respiratório. Sinusite, renite, problemas pulmonares, qualquer situação. Ele é um grande auxílio. Lembrando que estamos falando de uma terapia complementar. Ressalto novamente a necessidade de antes de buscar qualquer terapia alternativa, que você se certifique de que não tenha nenhum distúrbio hormonal, que não tenha nenhum déficit de alguma vitamina. É importante harmonizar também com o seu estilo de vida. Só assim as terapias alternativas funcionam. Deixando uma ressalva aí, todo desconforto que as pessoas hoje estão passando, a raiz está no campo espiritual. Uma vez resolvido a situação espiritual, com certeza as terapias alternativas vão auxiliar. Mas primeiro eu preciso resolver o meu corpo espiritual, a minha situação espiritual. O hortelã-pimenta, ele ajuda também, ele é muito forte em questões estomacais, problemas de fígado, estômago, intestino, problemas digestivos, pessoa que às vezes tem muita náusea, depois de corrigir a sua alimentação, claro, se essas náuseas ainda permanecem para determinados alimentos, algumas gotinhas de hortelã-pimenta resolve isso muito fácil. Ele também é muito indicado para problemas de enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça de uma forma em geral. O uso contínuo do hortelã-pimenta pode ser por ingestão, precisa ter o cuidado, ter a indicação de uma pessoa especializada, através de inalação, pode ser num aparelho que você usa na sua casa para um vaporizador, né, que você possa colocar os óleos essenciais, ou também em colares aromáticos. O uso constante, para quem sofre de enxaqueca, o uso constante deste óleo vai inibir este problema. E depois precisa se fazer os ajustes na alimentação também, né? Não adianta nada tratar enxaqueca com hortelã-pimenta e continuar tomando 1 litro de café.
além de outros produtos também alimentícios que podem trazer esse desconforto. É necessário harmonizar as duas coisas, mas o hortelã-pimenta é perfeito para esse tipo de problema. Eu tive uma consulente na época da pandemia que conseguiu vencer uma contaminação com Covid apenas com o hortelã-pimenta. Ela não usou nenhum dos remédios receitados na época, aquele combo que as pessoas tomavam. Ela conseguiu superar essa crise, ela conseguiu superar essa infecção apenas com o hortelã-pimenta. Diferente do que nós falamos na live passada sobre o lavanda, que não tem contraindicação nenhuma, com o hortelã-pimenta precisa se tomar alguns cuidados. Por ele ser rico em mentol e mentona, ele não é indicado para bebês, crianças, lactantes, gestantes. De forma alguma se pode usar o hortelã-pimenta nestas situações. Para pessoas também hipertensivas, é preciso tomar cuidado pelo fato dele ter esses produtos que podem ainda aumentar ainda mais a circulação. Então precisa de um certo critério. Consulte sempre um bom aromaterapeuta, peça a indicação. Existem outros óleos que têm as mesmas propriedades do hortelã-pimenta e podem ser usados nesses casos. Então tenha bastante critério ao utilizar qualquer óleo essencial, em especial que estamos falando hoje sobre o hortelã-pimenta. Então, se você sofre com algum desses desconfortos respiratórios, problemas de dor de cabeça e problemas estomacais, está aqui um grande auxílio nesse seu tratamento, junto com aí algumas mudanças nos seus hábitos também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer curiosidade, estou aí à disposição para poder auxiliar. Pode me chamar aí no Instagram, pode me chamar no meu WhatsApp. Na nossa página você vê sempre conteúdos relacionados com aromaterapia e alimentação. Ali você pode questionar, você pode tirar todas as suas dúvidas. Nós estamos 100% à sua disposição, tá bom? Em se tratando de alimentação, eu havia prometido falar hoje sobre o alho e o brócolis. São mais dois aí do que nós consideramos no nosso programa de reeducação alimentar, mais dois entre os 20 superalimentos que não pode faltar na sua geladeira, na sua cozinha, que é o alho e o brócolis. É interessante essa questão de alimentação, e ela entra junto com qualquer terapia complementar, em especial a aromaterapia que nós estamos falando, porque o nosso intestino ele é muito complexo. Para vocês terem uma ideia, o campo de absorção do nosso intestino, ele equivale a um campo de futebol, aí, um campo gramado de 25 metros por 8. Então imagine o tamanho de absorção que nós temos, o poder de absorção que nós temos em nosso intestino. Foi por isso que Hipócrates, ele dizia que somos aquilo que comemos. E realmente, somos aquilo que comemos. E em especial, levando-se em consideração que falamos na nossa última live a respeito das bactérias. De acordo com o que nós nos alimentamos, serão as bactérias que serão alimentadas. E podemos estar criando verdadeiras serpentes em nossos intestinos. Se a nossa alimentação ela é com base em alimentos cozidos, irradiados, embutidos, alimentos de micro-ondas, açúcares, leite, carne, glúten, nós estamos alimentando apenas as bactérias hostis. Esses são os alimentos prediletos dela. Bolachinha recheada, salgadinho, elas adoram esse tipo de alimento. E elas se tornam poderosas serpentes em nosso intestino. Com isso, fatalmente, teremos problemas no futuro. Teremos uma
velhice bastante prejudicada se não cuidarmos da nossa alimentação enquanto podemos. Aí que entra então os superalimentos. E não só identificar esses superalimentos ele é importante, como também saber como consumi-los. Porque às vezes as pessoas elas adotam uma alimentação, entre aspas, natural, uma alimentação saudável. No entanto, a combinação e a forma de preparo desses alimentos deixam a desejar na questão de nutrientes. E isso acontece com esses superalimentos. O alho, por exemplo. O alho ele é um superalimento com inúmeros benefícios. Porém, as moléculas que nós precisamos liberar do alho, que é o que vai fazer dele um superalimento e vai nos dar os nutrientes que nós precisamos, ela só é liberada após o seu esmagamento. E eu preciso esmagar o alho, eu preciso cortar o alho, ralar o alho, depende de como você usa, e esperar um pouco antes de usá-lo. Porque daí eu vou permitir que as moléculas elas comecem a ser liberadas, e então quando eu jogar o alho no alimento, aquelas moléculas vão estar presentes ali. Então eu cortar direto na panela, ou eu amassar aquele monte de alho e fazer aquele pote enorme de tempero que fica dias e dias na geladeira, ele vai servir como um tempero. Teremos aí alguns benefícios, mas vai ser mais tempero. Vai dar o sabor que você tanto gosta no seu alimento, porém, ele deixa de ser um superalimento. Você não retira todas as propriedades que você precisa dele. Então é necessário cortar, esmagar, ralar, aguardar um pouco e depois fazer o uso dele. E alguns segundinhos ali, não chega a 1 minuto, alguns segundos ali apenas já começa essa liberação e aí eu consigo ter um alimento saudável com bastante nutrientes. O outro alimento, o brócolis, é bem interessante essa questão do brócolis, porque a maioria das pessoas o consome, ou se não todas as pessoas, o consomem de forma errônea, o consomem de forma cozida. E o que acontece quando eu levo o brócolis ao cozimento? Eu vou ter aí uma verdura saborosa, com os temperos que eu vou colocar ali. Eu vou ter alguns benefícios, porque os benefícios do brócolis são muitos, mas o principal que faz dele um superalimento, eu vou perder, que é o sulforano. O sulforano presente no brócolis e em outros vegetais também, que no nosso programa de reeducação alimentar nós mostramos quais são, ele é um anticâncer e um anti-inflamatório. Fantástico! É muito importante o consumo de brócolis no nosso dia a dia. E este sulforano, para que ele possa agir, para que ele possa fazer o trabalho dele, ele precisa de uma enzima que se chama mirosinase. Se não tiver essa mirosinase, o sulforano não ativa. E aí vem a grande questão. A mirosinase, qualquer aquecimento, ela desaparece. Então eu vou ter um brócolis com muitas outras funções, com muitos outros benefícios, mas o principal, que é o sulforano, que vai me dar uma alimentação onde eu posso evitar o surgimento de um câncer ou surgimento de problemas inflamatórios no estômago, no intestino, vai desaparecer ou não vai reagir, e aí eu não vou ter a presença dele. Então, a partir de agora, se você gosta de comer brócolis, experimente comê-lo cru, experimente comê-lo em forma de salada. Você rala ele bem raladinho,
no mix ou no próprio ralador, e você vê como ele fica saboroso também numa salada, e é certeza de você estar se beneficiando ali do famoso sulforano. Esse sulforano está presente também em outros vegetais e segue o mesmo princípio. Quando eu aqueço esses vegetais, eles desaparecem. Não há a absorção deste sulforano. Então é muito importante. Percebam que além de eu identificar o alimento saudável, eu preciso também saber como manuseá-lo. Então você compra aquelas marmitinhas saudáveis, aquelas marmitinhas rápidas, onde tem ali brócolis, tem cenoura, tem vários vegetais, um arrozinho integral, tudo ali certinho, mas tudo cozido. Então não vai trazer benefício algum. Vai conseguir o que a maioria das pessoas buscam, emagrecimento? Sim, vai conseguir emagrecimento, porque o consumo de calorias é bem baixo, vai conseguir uma série de outros benefícios, mas corre o risco de adoecer, corre o risco de ter outros problemas, como acontece com muitos aí, que se autodenominam vegetarianos ou veganos, e mesmo assim contraem doenças, chegam a falecer, como alguns casos que temos vistos aí na mídia, mas tudo por uma questão de uma má combinação e uma má preparação dos alimentos, mesmo sendo saudáveis. Então se atente a isso na sua preparação, no seu almoço de amanhã. Jantar hoje não, porque também não é legal jantar mais. Isso é outra coisa que nós ensinamos também em nosso programa de reeducação alimentar. Os alimentos, eles têm horários. Existem horários corretos para se comer determinados alimentos. Então, também é importante sabermos isso. E você pode saber sobre tudo isso em nosso programa de reeducação alimentar. Na próxima oportunidade, se tivermos, vamos estar falando aí sobre um outro óleo essencial também muito útil. Estes que nós estamos falando em nossas lives devem fazer parte da sua farmacinha em casa. Então, lavanda, hortelã-pimenta, e na nossa próxima live vamos falar do melaleuca. Ele também deve fazer parte da sua farmacinha e vocês verão os inúmeros benefícios que o melaleuca pode trazer para a nossa vida. E na alimentação vamos falar de outros 2 superalimentos que também são consumidos de forma errônea e por isso perde a sua principal propriedade. Um é um grande risco para a saúde, se ele não for consumido de uma forma atenta, vamos dizer assim, de você observar alguns detalhes nele, que é o amendoim. Precisa-se tomar bastante cuidado com o amendoim, mesmo sendo um superalimento. E um outro que é consumido também de forma errônea no seu preparo é a beterraba. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre ela também. Vamos à nossa receitinha, uma receitinha simples para você poder fazer amanhã e utilizar o hortelã-pimenta. Lembrando que a minha escola, ela é uma escola francesa. E as escolas francesas, elas defendem o consumo dos óleos essenciais, tá? Outras escolas de outras linhas são contra o consumo de óleos essenciais. Se quiser mais detalhes sobre isso, se quiser conversar sobre isso, se tem alguma informação diferente sobre isso, me chame. Sinta-se à vontade em estar conversando. Por isso que eu uso óleos essenciais na minha alimentação, eu uso na minha ingestão quando eu preciso para alguma situação, não há problema algum, se for feito com cuidado, da maneira correta. Então, estas receitinhas que eu dou com algumas gotas de óleos essenciais podem fazer tranquilamente, que isso não causa desconforto nenhum, não vai causar problema algum. Um prato bem simples de se fazer e bastante interessante e saudável seria um creme de ervilhas. Então, ou um caldinho de ervilhas, uma sopinha de ervilhas, chame como você quiser, e de forma muito simples, você vai ali preparar a ervilha como você está acostumado a preparar, com o tempero que você está acostumado a usar, e vai ferver a ervilha, preparar ela tudo certinha,
E depois você vai bater isso no liquidificador, aquele seu preparo. Incremente como quiser, use numa reeducação alimentar. Use e abuse dos temperos. É muito importante e tem muitos benefícios os temperos. Temperos naturais, ervas naturais. Não vai me usar os caldo quinor da vida, né? Caldo de galinha, caldo de carne, esses não. Mas temperos naturais, use e abuse desses temperos. Então você preparou a sua ervilha, cozinhou ela, temperou, agora você bate para você fazer o caldinho, fazer a sopinha. E ali você pinga 1 ou 2 gotinhas de óleo essencial de hortelã-pimenta. Então você vai precisar aí dos seus temperos, da ervilha, um pouquinho e um pouquinho aí do óleo essencial, 1 ou 2 gotinhas. Para dar uma incrementada neste caldo, se você quiser deixar ele mais espesso, mais grossinho, você pode bater junto no liquidificador com um inhame. Então, bata a ervilha junto com o inhame, vai dar uma sustância ali no caldo, né? Vai fortificar o caldo. E pinga ali 1 ou 2 gotinhas de hortelã-pimenta. Vai estar fazendo uma alimentação saudável. A ervilha tem inúmeras propriedades e vai estar colhendo aí alguns benefícios também do óleo essencial de hortelã-pimenta, além de um sabor fantástico que ele dá na comida. E experimente também, qualquer dia, fazer um suco de abacaxi com hortelã-pimenta. Algumas gotinhas, 1 ou 2 gotinhas também, na hora que você estiver preparando o seu suco. Fica fantástico, fica maravilhoso. Então essas e outras dicas aí, nós estamos sempre compartilhando com as pessoas. Os que fazem o programa de reeducação alimentar conosco ficam fazendo parte de um grupo permanente no WhatsApp, onde eu estou sempre postando algumas novidades, algumas informações, e também tirando dúvidas, auxiliando no que for necessário em matéria de culinária, em matéria de preparo dos alimentos. Sinta-se à vontade em estar participando disso conosco. Gratidão imensa pela sua presença. O Bira tem uma pergunta, o Biratã. Quando você estava falando do colar, ele disse que ele tem uma sensação de que a absorção é muito pequena. E talvez até de que não tenha um resultado tão eficaz. E aí ele disse que ele comprou aquele que os óleos são colocados na água e mesmo assim ele não sente eficácia. Se puder falar um pouquinho. Sim, perfeito. Realmente parece que a absorção é pouca, né? Alguns especialistas, alguns professores renomados na França, eles até dizem para não usar aromatizador e colar, porque eles acham que é um desperdício para com algo assim tão rico, algo tão importante. Então eles são muito a favor de passar na pele ou ingerir. Esse é um efeito mais rápido. Vai depender muito do que eu estou tratando. Se eu estou tratando casos de sinusite ou rinite, por exemplo, o colar aromático ele tem uma função bacana em cima disso, porque na verdade o que vai trazer o benefício para mim não é o cheiro. Às vezes, por eu não sentir muito o cheiro, eu acho que eu não estou absorvendo esse tratamento. Mas o que vai trazer os benefícios para o tratamento são as moléculas que saem deste óleo. Elas com certeza penetram as nossas vias aéreas, fazem o contato que precisa fazer ali com o nosso cérebro e começam a produzir os benefícios. O que acontece com alguns que não têm resultados em cima de um tratamento com colar, com o aromatizador, pode ter a ver com a alimentação. Aí eu preciso saber do caso, eu preciso saber o que está buscando o tratamento, como está sendo feito isso. Para se ter uma ideia, quando eu trato problemas respiratórios, sinusite, rinite, pneumonia, bronquite, asma e tudo relacionado com problemas respiratórios,
enquanto eu estiver fazendo o tratamento para problemas respiratórios, eu não posso ingerir nada derivado do leite. No leite e nos seus derivados tem uma bactéria que fortalece essa questão, esse problema, esse desconforto da rinite, sinusite e todos os outros problemas respiratórios. Então eu preciso, a aromaterapia, ela precisa estar em harmonia com a minha rotina, com o meu dia a dia, com a minha vida diária, senão ela não tem efeito realmente. Então, no período de tratamento, eu preciso evitar alguns alimentos. Tudo depende do que eu estou tratando e como eu estou tratando. Mas, com certeza, passar na pele e ingerir é a melhor forma de tratamento. Ela é mais eficaz, ela é mais forte e ela é mais rápida em qualquer tratamento. O colar e o aromatizador de ambiente vai trazer uns benefícios, mas a longo prazo. Não sei se eu respondi. Sim, perfeito, ele agradeceu, disse sensacional. Continuamos aí à disposição. Sempre que tiver dúvidas, sempre que tiver algum contratempo aí, não hesitem em me procurar, não hesitem em nos chamar, estamos aí sempre à disposição para poder auxiliar. Pior é fazer o uso de forma indiscriminada, ou isso pode trazer outros problemas, né? Pode trazer outros desconfortos. Então, sinta-se à vontade de sempre estar nos chamando a qualquer momento, não precisa ser só em nossas lives. Encerramos? É isso, não temos mais nenhum pergunta. Sem mais, gratidão a todos pela participação, pela presença, por prestigiar isso. E amanhã estaremos aqui novamente conversando um pouquinho, um outro assunto agora, né? Vamos estar falando um pouquinho sobre a Bíblia, não tem nada a ver com esse assunto. Tem a ver porque, como eu disse, 100% dos casos de desconfortos eles têm a raiz no campo espiritual, né? Isso você se aprende em terapia holística, você se confirma isso em terapia holística, né? Nós somos vários corpos e toda doença, todo desconforto, todo problema, ele vem de dentro para fora. Então ele começou primeiro no corpo espiritual, passou para o corpo mental, estourou no campo emocional e aí gerou a doença. Isso é metafísica da saúde. Tudo tem um contexto, tudo tem um passo anterior. E entender sobre a Bíblia tem tudo a ver com saúde também. E nós vamos estar falando isso amanhã. Costumamos fazer na sexta, mas em especial essa semana nós vamos estar falando um pouquinho da Bíblia amanhã. Se sentir no seu coração e participar também, será uma honra para mim. Forte abraço, beijo em seus corações. Gratidão.